É certo que hoje todos nós vivemos em meio a um turbilhão de emoções, né? E a gente se depara com dias bons, com dias maus, e é muito importante a gente entender no contexto aonde nós estamos inseridos nesse momento da sociedade. Uma sociedade intensa, uma sociedade que está em constante transformação, né? Transformações no avanço tecnológico. Hoje a gente está aqui, ó, batendo esse papo através do Instagram. Ele pode chegar a todos os lugares do planeta. E isso às vezes nos traz para a gente também muita mudança e transformação o tempo todo, a toda hora, né? Alguns dilemas. E aí é preciso que a gente esteja preparado. Inclusive nas formas de se comunicar, de se interagir, né? E inclusive o reflexo disso para esse tão grande avanço e tão curto tempo, né? Eu sou da época aí, viu, galera? Me permita de tacar aí na ficha, faz um dia desse, né? Você encontra poucos aparelhos hoje por aí, nem de ficha existe mais, já é uma relíquia, já é uma peça de museu, né? Mas com esse crescimento, né, social, nesse desenvolvimento do homem tão desenfreado, a gente inclusive pode entender algumas doenças hoje que são pertinentes a que nós, homens cristãos, nessa caminhada de santificação também fiquemos atentos. Algumas, inclusive, já estão ali relacionadas, né, nos Ministérios de Saúde, na Organização Mundial de Saúde, como a síndrome de burnout, né, quem já não ouviu falar aqui, alguns transtornos de ansiedade, obesidade, depressão, síndrome do pânico. Então, tudo isso, nós, homens, estamos suscetíveis para que isso possa vir a acontecer conosco. E pensando nisso, né, nesse pano de fundo que se assevera diante da sociedade como um todo, isso como pano de fundo a gente quer trazer, né, e a gente conversou muito, buscando alguns profissionais da área, que também migrassem para essa área da psicologia, ou psiquiatria, ou até análise clínica, né? Então a gente encontrou um irmão muito querido aí para trocar essa ideia, que é profissional, é cristão, ele se chama Diego, ele vai trocar essa ideia aqui conosco. Eu vou convidá-lo aqui agora nesse momento, pessoal, para a gente estar batendo esse papo com ele. Deixa eu ver aqui, Diego, show. E para ti, Diego, a solicitação, queridão. Né? Então, assim, isso é muito pertinente que a gente esteja massa. E aí, Diego? Grande, Silvio. Boa noite. Show, meu irmão. Muito bom, velho. Bom ter você aqui conosco, viu, meu irmão? Eu só me Prazer organizar também. aqui. Show de bola. Muito bom, muito bom. Muito obrigado aí por aceitar o convite aí de Bené, para estar conosco aí durante, acho que ainda aí uns 40, 50 minutinhos para a gente conversar a respeito aí dessas questões que tu acompanhou aí a pequena introdução que eu fiz, né? Desse grande dilema hoje que se assevera, né, a todo homem, a todo aquele que tá contido aqui dentro desse projeto de Deus, e nós também não somos diferentes de estar suscetíveis a algumas coisas desse tipo. Diego, eu vou deixar com que você se apresente, querido, né? Me permita nesse instante orar pela sua vida, para que ele traga a luz a essa contribuição diante da sua vontade nesse momento. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Pai, pela oportunidade riquíssima que o Senhor nos permite ter nessa noite de sábado, através desse instrumento que é da tecnologia, que é o Instagram, de como o Senhor tem derramado a tua misericórdia. Usa o teu servo, né? Usa ele como teu instrumento nesse momento, como profissional, como cristão, na área para trazer a luz ao nosso entendimento daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. É isso que peço a ti e agradeço em nome de Jesus. Diego, meu irmão, se apresenta aí, fica à vontade, velho. É contigo, a gente vai te falando. Beleza, vamos embora. Fala, pessoal. Boa noite a vocês aí do Ministério de Homens. Boa noite a vocês também, meus seguidores que estão entrando aqui. Estou vendo várias pessoas entrando aqui, passando, meio sem saber o que está acontecendo. Mas aqui é uma live para o pessoal da Igreja da Paz, para o Ministério de Homens, tá? Mas você, mulher que está aqui, também pode participar, pode ouvir, pode aprender um pouco mais, beleza? E eu sou psicólogo, para quem não me conhece, né? Sou psicólogo clínico e atendo, tanto faço tratamento, como também trabalhos de prevenção, né? Tratamento de depressão, ansiedade, estresse, autoestima, relacionamentos tóxicos, essas coisas todas aí que a gente está acostumado a ler, a ouvir ou a ver nas redes sociais. E trabalho também, né, com questão de prevenção, porque às vezes as pessoas interpretam que a psicologia só trabalha com doença ou aquela coisa, né? Tipo,
Sempre que eu dou palestra, Silvio, sempre assim, eu pergunto, quando você pensa no psicólogo, qual a primeira palavra que vem na sua cabeça? A maioria da galera, doido. Psicólogo, doido. Aí não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. É psicólogo doido, é isso. Assim, eu entendo que muita gente pensa isso, porém a psicologia não se resume a isso, né? Eu acho que a gente já está quebrando muito esse mito de que a psicologia vem para ajudar, principalmente, que é o tema aqui, né? Na saúde, na promoção da saúde, na promoção da felicidade, na promoção de uma vida plena. E trazendo aqui para o contexto, né? Mesmo esse meu Instagram sendo profissional, mas eu estou aqui como psicólogo também, mas também estou como pessoa, tá? Como cristão que eu sou. E a gente sabe que uma das áreas que envolve a vida humana é a espiritualidade. Então, a psicologia ela tem muito a contribuir. Por muitos anos, sabe, Silvio, eu ouvia, e ainda ouço, algumas pessoas com muito preconceito, de tipo, não, recentemente, tem umas 2 semanas, eu recebi uma pessoa para atender, uma pessoa em estado depressivo bem grave, e a pessoa estava morrendo de medo, assim, achando que o que ela estava tendo era uma coisa de demoníaca. Ela falou, Diego, mas isso é demônio? Eu disse, não, fulana, não é demônio. Isso é emoção, é a vida humana. Você está deprimida por conta de uma série de fatores. E não tem a ver com essa questão. E aí já tirou 100 quilos das costas dela porque ela estava achando que era algo demoníaco que ela estava passando. Eu falei, não, é algo totalmente emocional. Então, assim, mas a gente sabe que existe também a esfera espiritual das coisas. A própria OMS já considera como um princípio de saúde a área espiritual. Não é só mais um bem-estar físico, mental. Existe também já a consideração da área espiritual. Então, enfim, eu estou aqui para contribuir, quebrar alguns mitos aí e ajudar vocês nessas questões emocionais. Massa, Diego. Eu costumo dizer, cara, que o homem é composto por três substâncias, né? É o espírito que está aqui, é a carne que está aqui, que é a alma, né? E aqui está quando ele começa a se externalizar no corpo, né? A palavra de Deus diz isso muito claramente. Quando a gente está diante da vontade do Senhor, a gente expressa o seu brilho, a gente expressa, né, essa questão da espiritualidade. Então, aqui nesse caminho aqui, alguma coisa pode estar falha, né? Na teologia a gente chama de espírito, alma e corpo, né? Que é a dicotomia. Então, isso é muito importante. E a gente sabe também muito bem que, diante das doenças psicossomáticas, elas refletem no corpo, né, cara? Então, assim, dá uns toques aí, como é que a gente pode começar hoje a entender, né, e manter as nossas emoções saudáveis, né? Dá umas dicas aí e tal, como é que a gente pode manter, porque assim, Deus nos criou, né, em sua essência com muitas emoções, e Exato. Isso é maravilhoso, as sensações que a gente sente, de alegria, de felicidade. Então, dá um toque, fala aí pra gente um pouco aí sobre como manter, né, essas emoções saudáveis diante da vontade do Senhor. Silvio, o ponto principal para essa pergunta, talvez muita gente já escutou isso, mas para a gente manter nossas emoções saudáveis, a gente precisa, condição, você se conhecer, se entender. Muita gente, e aí eu também falo, já que a gente está aqui falando com o público cristão, muitos cristãos sofrem de questões emocionais por não se conhecerem o suficiente. Por não se entender, não entender o que sente, não entender o que pensa, não entender bem o que faz, não entender que a história que a gente teve contribui muito para a forma como a gente tá, como a gente pensa, como a gente sente. Ou seja, o contexto onde você foi criado, as relações que você teve com o pai, com mãe, com as pessoas que cuidaram de você, tudo isso contribui para como você lida com as suas emoções. Então, para me manter saudável emocionalmente, eu preciso entender das minhas emoções. Eu preciso me conhecer. Eu costumo dividir em 2 passos, Silvio, para ficar mais simples, tá? Não ficar tão complicado. Você precisa aprender o que são as emoções e você precisa entender como funcionam as suas emoções. Esses são os 2 pontos principais, os 2 primeiros passos. Entender o que é emoção, o que é ansiedade. Por exemplo, tem 27 pessoas aqui nessa live. Se eu fizer uma pergunta rápida, quantos aqui se consideram ansiosos? Aperta o coração aí. Clica no coração. Quem se considera ansioso, clica aí no coração. Tu vai ver, já, começar a pipocar esses corações aí. Pode levantar o dedinho, pode levantar o dedinho. Porque a grande maioria... Olha os corações já, subindo. A grande maioria das pessoas se consideram ansiosas. E o pior, Silvio, elas não sabem o que é ansiedade nem lidar com a ansiedade.
não sabe como funciona a ansiedade. Então, uma resposta óbvia, a gente pode passar 1 hora falando aqui de o que é que eu posso fazer para manter minhas emoções saudáveis. Eu posso falar 1 hora só disso. Mas se eu puder resumir em 2 passos, entenda o que são emoções, como ela, principalmente homens. Eu sei que tem muita mulher aqui que está vindo do meu Instagram, mas essa é uma live pro pessoal aí dos homens lá da Igreja Paz. Principalmente homens, sabe por quê, Silvio? E aí vai para as esposas também, bota pro marido ouvir aí o que eu vou falar agora. Isso, Bota aí pro marido ouvir. exatamente. Ó, sabe qual é o problema maior dos homens para que eles tenham emoções saudáveis? É que a gente, nós homens, fomos criados numa cultura, a minha geração, a geração de Silvio, foi criado numa cultura onde o homem não pode sentir. Não pode. O homem não pode sentir. O homem não pode ter ansiedade, não pode ter tristeza. Não, isso é frescura. Homem chorar, pelo amor, não. Chorar, não. E no Nordeste, não. Então, né, cara? Aí que o bicho Nordeste, pega. Lascou. Aqui, lascou. Ele não pode chorar. Não, o cara tá assistindo um filme, aí um filme, o cara se emociona, aí cai uma lágrima. Cara, não. Eu tô chorando, não. É porque tá suando nos olhos aqui. Deixa eu enxugar. Velho, você homem que tá aqui, ou você homem que tá escutando, tá? Através do Instagram e da sua mulher, você precisa entender que tá vendo isso aqui? Isso é um cérebro, tá vendo? Olha, isso é um cérebro. Tem isso na minha cabeça, na cabeça de todo mundo que tá aqui tem uma coisinha dessa. Porém, a bexiga do cérebro do homem parece que é mais duro, parece que as coisas não entram aqui não, porque é cabeça dura, velho. O que eu conheço de homem que tá, eu tô falando com sinceridade, são anos atendendo homens. Eu tenho anos atendendo homens e é o público mais difícil de atender, porque o cara tá lascado emocionalmente, ele não faz ideia, tá cheio de sintomas de estresse, sintoma de depressão, sintomas de ansiedade, ele não faz ideia e ele não vai se cuidar. Por quê? Porque o cérebro do homem só entende que tem que se cuidar quando a máquina para. Sabe quando o carro quebra? O carro quebrou. Aí ele leva para a oficina. Aí a mulher diz o quê? O que é que a mulher diz? Por que tu não levou para fazer uma manutenção no carro? Isso foi aqui, não, tô te ouvindo. Tá ouvindo, beleza. Deu uma travada aí. Sabe o que acontece muito com os homens? É que eles esperam parar a máquina emocional, ou seja, ele já não conseguir lidar com mais nada para que ele venha buscar ajuda. E aí, vou fazer um teste rapidinho aqui com vocês, com os homens e com as mulheres também, tá? Vale a pena ir para as mulheres também. Você homem, vamos avaliar 3 coisas só 3, certo? 3 coisas. Se tiver alteração nessas 3 coisas, você precisa se cuidar. Urgente. Tá? Você precisa se cuidar urgente. A sua alimentação. Como está a sua alimentação? Você está comendo demais? Você está comendo de menos? Você está comendo descontrolado? Você está comendo muito? Já está com peso, com sobrepeso? Como é que está a questão da alimentação? Vê se está boa, se não está regular, não está. Se não tiver regular, já tem um ponto negativo aí, tá? Segunda coisa, o sono. Como é que tá teu sono? Tu tá dormindo a noite toda? Tu tá conseguindo dormir bem? Tu acorda bem? Tu acorda cansado? E uma outra coisa, Silvio, que eu vejo muito no meio do pessoal cristão, que o cristão não entende muito bem isso que eu vou falar agora. Tu tá acordando de madrugada, às 3 da manhã? Porque o cristão... O cara às vezes acha que é o Senhor acordando ele para orar, né? Não, é 2 coisas. Tem o crente que guerreia em oração, ele diz que é Jesus chamando para orar. E tem o crente medroso, o cristão medroso, ele diz que é o diabo que está passando e está acordando ele. Tá, meu Deus, é o diabo. Tá repreendido. Tá repreendido. 3 horas da manhã. Já levanta da cama armado. Já. E aí Ricardo acabou de falar assim, na quarentena comendo muito. Exatamente, essa quarentena, ela veio para atacar essas 2 coisas, o sono e a alimentação. Se essas 2 coisas estão desreguladas, isso é um sinal. Sabe o painel do carro quando acende a luzinha vermelha, e você, tem que ir para a oficina? Se sua alimentação e se seu sono estão alterados, seja você homem ou mulher aqui, você precisa fazer uma avaliação para saber como estão as suas emoções, sua saúde física, que é o tema aqui, a pegada do pessoal, tanto físico, corpo, alma e espírito. Como é que está isso? Você precisa fazer essa autoanálise. Você precisa parar para se entender. Tá? E a terceira coisa, além do sono,
e da alimentação, tem Da a questão alimentação. da libido, do desejo sexual. Vocês que aí já são casados, como é que tá isso? Eu vejo que tá alterado, eu tô tendo muita vontade, eu não tô tendo nenhuma vontade. Eu preciso reavaliar isso também. Isso mostra que se tiver alteração em uma dessas três áreas, e tem um outro sintoma, Silvio, que eu adoro esse sintoma, que quase ninguém sabe. É um sintoma físico que poucas pessoas sabem. Você, homem que está aqui, pode ser as mulheres também, tá? Porque o público específico é para homem, que tá vindo muita mulher aí no meu Instagram. Mas tá É mais tranquilo. para os homens, mas pode servir para você, mulher. O seu olho, isso aqui, ó, ele fica dando uma tremidinha de leve, fica dando uma tremidinha, Garoto. ou aqui. Se for os dois, pode ligar pro SAMU para ser socorrido, viu? Se for os dois, pode chamar a ambulância. Mas se você tá tendo tremorzinho aqui no olho, ó, tremendo aqui, aí você tá com o olho tremendo, tá dormindo mal, tá acordando às 3 da manhã, tá comendo mal, meu amigo, pode ligar pro SAMU, que a sua situação está muito crítica. Esses tremorzinhos que existem aqui, ó, isso se chama blefaroespasmo. É um espasmo nessa região do olho devido a altos níveis de cortisol. Ou seja, significa, se seu olho está tremendo, ele está dizendo assim, ó, te cuida, é um sinal. É um sinal. Se liga aí. Tá, exatamente, se liga. Muita gente tem esse sintoma e não sabe nem o que é, Silvio. Acha que, não sei, tá tremendo meu olho, a perna tá tremendo, dando os espasmos. Isso é muitas vezes devido ao estresse. Ou seja, fechando essa parte aí dessa pergunta, né? É de como manter nossas emoções saudáveis. Você precisa... O cara vai até achar, né, Diego? Me desculpa, vai até achar que tá precisando trocar de óculos, né? Exatamente. Não, deve ser o óculos, é a vista. Não, meu amigo, é estresse, é a máquina parando. O seu corpo, ele precisa de descanso. Eu não sou da linha do cristianismo que segue você guardar o sábado, mas quando Deus ele criou o mundo e ele pediu para ter um dia de descanso, ele obrigou o homem a ter um dia de descanso, é porque ele sabia que a gente é teimoso, principalmente a bexiga do homem. O homem é teimoso pra caramba. O homem bate. É clássico. O homem bate numa coisa, ele erra 3, 4 vezes, mas ele insiste. Quantos homens aqui erram o caminho, mas não pedem informação? Não, eu sei onde é que eu tô. Aí se perde de novo. A gente tem muito. A gente tem muito isso. Então, assim, o que eu tô querendo trazer para vocês poxa, se você quer manter suas emoções saudáveis, você precisa parar, primeiro para entender o que são emoções, feito alguns homens estão aqui, para entender um pouco o que é emoção, e depois você tem que entender como funciona a sua emoção. Muitos homens, Silvio, quando estão em depressão, ficam muito agressivos e irritáveis. A depressão no homem se manifesta um pouco diferente da mulher, mas não é sempre, tá? Não são todos os casos. Mas o homem fica mais irritadíssimo. Sabe o pavio curto? Tudo o cara se irrita, tudo o cara perde a paciência, não consegue dormir bem, ou tá dormindo muito ou dorme pouco. Já ouvir a voz do filho, ouvir a voz da esposa já irrita. O trabalho nem se fala. Nada vai fazendo sentido. Então, assim, você precisa entender que, se eu tô me sentindo assim, eu preciso cuidar das minhas emoções, eu preciso entender melhor o que eu tô sentindo, eu preciso entender melhor como eu funciono, o que é que me deixa triste, o que é que me deixa com raiva, como expressar isso. Então, assim, fechando aí esse ponto, Silvio, dessa pergunta, como manter nossas emoções saudáveis? Entenda o que é emoção, entenda o que é tristeza, entenda o que é ansiedade, entenda o que é raiva, felicidade, alegria. Entenda o que é emoção. Segundo passo, entenda como funciona a sua emoção. E aí um terceiro passo para fechar, se você está tendo problemas com as suas emoções, por exemplo, ansiedade. Se você está tendo crises de ansiedade, se você está tendo crises de angústia, de raiva, o terceiro passo aprenda o que fazer para controlar as suas emoções. É possível, sim, você lidar bem com as suas emoções. Eu costumo ensinar, Silvio, tanto aos pacientes como aos meus seguidores também, apesar que eu estou muito ausente de rede social ultimamente, porque estou trabalhando muito, mas eu costumo ensinar as pessoas que não importa o que a gente sente. O que importa é o que a gente faz com o que a gente sente. Esse é o ponto. Essa é a virada da chave. Não é sentir tristeza que é o problema, mas é o que eu faço quando eu sinto tristeza. O que é que eu estou fazendo quando eu estou triste? O que é que eu estou fazendo quando eu estou ansioso? Isso que torna um problema.
Então não tem problema sentir ansiedade. Eu escuto muito, 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 muito. Como eu atendo muitos pastores, enfim, cristãos que estão na liderança, e aí eles chegam tipo, velho, Fábio fez uma pergunta muito boa, vou responder já já, Fábio. Diferenciar sentimento de emoção, né? Vou te responder já nessa pergunta. Eu atendo muitos pastores, pessoas que estão na liderança, e essas pessoas normalmente não costumam se permitir ficar mal. Não pode. Como é que eu estou mal? Não. A alegria do Senhor é a minha força. Eu tenho que estar bem. Cara, você é um ser humano. E como ser humano, nessa máquina aqui, cada vez que eu estudo isso aqui, eu não consigo não ver Deus aqui. Falando Diego como pessoa agora. Eu não consigo não ver Deus nisso aqui. Você pode acreditar em Darwin. Eu até concordo com algumas coisas que Darwin falou. Eu acho legal. Tem até o livro dele aqui. Mas ele está errado. Não tem como isso aqui. Não tem como isso aqui. Não tem como. Isso aqui ter vindo do nada, não. É impossível isso aqui ter vindo do nada. Alguém criou isso aqui. Alguém criou. E na minha concepção cristã, quem criou isso aqui foi Deus. Tá? Isso aqui é uma máquina muito, muito surpreendente. Mas isso aqui, ela nos coloca também limitações como seres humanos que nós somos. A gente vai ter limitações, a gente não vai viver feliz o resto da vida. Felicidade, emoção. Aí eu já vou responder o que o Fábio perguntou. Qual a diferença de sentimento e emoção? Sentimento é algo que eu sinto que não é tão intenso, mas que dura muito. Emoção é algo muito intenso e pouco duradouro. Resumindo, emoção é intensa e dura pouco. Sentimento não é tão intenso, mas dura muito. Por exemplo, raiva. Raiva é uma emoção. Ela é intensa e ela dura pouco. Aí você pode dizer, não, como assim? Eu fico com raiva da minha mulher o dia todo. Você fica com raiva dela o dia todo porque você fica alimentando sua raiva. Mas a raiva, ela não dura muito tempo. Agora, a mágoa pode durar anos. Aí ela perdura um bocado, né? Pode durar anos. Então, o sentimento, a mágoa é um sentimento. Ela não é intensa, mas ela dura muito. E a raiva é uma emoção. Ela é intensa e dura pra caramba. Quer dizer, e dura pouco, perdão, e dura pouco. Tá? Então, entendam essa diferença aí, Fábio, que fez a pergunta, mas eu acho interessante, principalmente para alguns homens que estão aqui, que não entendem bem o que sentem, porque a gente foi educado a não expressar nossas emoções, a não falar do que a gente sente. Tá? Então, se você é homem que está aqui, fala, Silvio. Não, só para algo que veio aqui agora à minha mente, antes de tu concluir, é possível, por exemplo, você pegar um sentimento, seja ele qual for, né, o dia todo, o cara está em casa, confinado, a mulher fez algum bolo ali que não ficou legal, e aí naquele momento ele ficou com raiva da mulher. Ele pode sentir aquilo e depositar, né, e dispensar num outro objetivo, sei lá, numa leitura, escrever e tal. Isso tem a ver também? Como é que o cara pode dar uma descarregada aí nessa história? Já que a gente está falando de sentimento e emoção, né? Como é que ele pode descarregar, desopilar? Então, o ideal não é o descarregar. O ideal é lidar com isso. Eu vou até pegar aqui, peraí, eu tenho uns bonequinhos aqui, porque eu atendo muito criança também, mas isso aqui serve para todo mundo. Eu não sei quantos já assistiram esse filme, Divertidamente. Não sei quantos já assistiram, ó. Que é esses bonequinhos aqui. Isso aqui é a tristeza, a alegria e a raiva, ó. Eu não sei quantos já assistiram esse filme, tá? Mas vale a pena assistir. Por quê? Porque a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. Então, não é descarregar, sabe, Silvio? É aprender a lidar. Se eu estou com raiva, se eu estou sentindo raiva, eu preciso lidar com essa raiva. Muita gente acha que quando tem raiva, você tem que expressar, tem que descontar em alguma coisa. E não é assim. Você pode lidar com a sua raiva sem agredir ninguém. E aí eu falo para os homens, tá? Porque os homens, esse bonequinho aqui representa muitos homens. Homem tem muita raiva e não sabe lidar com a raiva. Não sabe lidar quando sente a raiva. Você precisa... Aí por isso que eu digo, você, por exemplo, se chateou com alguém, tá com raiva ali da sua esposa, tá? Vamos botar esse cenário aí. Tá com raiva dela. Primeiro você precisa reconhecer o que você está sentindo. Estou com raiva. E aí eu preciso agora lidar com essa raiva que eu estou sentindo. Então, um exemplo. Você está com raiva da sua esposa. E aí você identifica que está com raiva. Primeiro passo aí, identifica que está com raiva. Para quem está anotando aí, espero que alguém esteja anotando. Identifica que você está com raiva. Segundo passo, você pensa, raciocina, usa a sua cabeça. Tipo, peraí, como é que eu posso lidar com essa raiva que eu estou sentindo? E aí você senta de maneira madura. Aí um bocado de homem não faz isso. Ó, tem uma pesquisa, Silvio, que diz que as mulheres falam 21 mil palavras por dia. 21 mil. O homem fala 7 mil.
Olha a diferença. Tá muito atrasado, tá muito atrasado. É demais. E homem não costuma conversar. Então, poxa, tu sentiu raiva, tu identificou, tu senta com a tua esposa e tu diz a ela, fulana, como você chamar, tá? No meu caso aqui pra minha esposa, amor, isso que você fez, eu não gostei. Então, assim, eu tô sentindo raiva nesse momento aqui do que tá acontecendo. Tem como a gente tratar isso de uma maneira diferente? E aí você conversa de maneira madura e equilibrada. Porém, muita gente não tem essa disposição, principalmente quando se trata de casal, de sentar para conversar. Aqui em casa, quem senta para conversar sou eu. Aqui em casa, quem chama ADR sou eu. Por questões da minha profissão, por questões de saber que o diálogo é uma porta para a gente resolver muita coisa. Então, muito melhor, Silvio, do que eu sentir raiva e fugir, me distrair, é eu tentar lidar com aquilo. Porque aí eu vou descontar numa outra coisa, porém, aquele negocinho fica lá. E aí, quando acontece uma outra coisa, o que é que acontece com a maioria dos homens? Estoura. Estoura igual o vulcão. E aí fala coisas... Ó, nos primeiros 30 segundos de raiva, você pode falar coisas que você vai se arrepender pelo resto da sua vida. Fica essa dica aí, tá? Nos primeiros 30 segundos de raiva, você pode falar coisas que você vai se arrepender pelo resto da sua vida. Então, sentiu uma raiva muito intensa, velho, identificou isso, sentiu, se acalma um pouco e conversa, tá? Conversa, dialoga. Eu atendo muito casais também, eu faço terapia de casal, né? E teve uma vivência que eu tive onde o homem durão, muito duro, sem chorar, era só raiva. E aí eu comecei a ir pra cima dele na terapia, até que eu fui de um jeito que toquei numa coisa que ele começou a chorar. A esposa dele chorou de alegria, porque ela achou que o marido não tinha emoção. Ela falou, Diego, eu achava que ele não tinha emoção, eu tô vendo que ele tem. Ele chora. Quantos, aí vai pra você homem, tá? Marido aí, o marido que tá ouvindo com a mulher. Quantos de vocês sentam e choram com a sua esposa quando você tá mal, quando você tá estressado? Quando agora na pandemia, você que tinha um negócio e aí a pandemia parou seu negócio, você estava preocupado, estressado. Quantas vezes você sentou e compartilhou? Fulana, eu não tô bem. Eu preciso de tu aqui para me ajudar, para me acolher. Quantas vezes você sentou e chorou? Isso não diminui sua masculinidade, isso não diminui quem você é como homem. Deixa de ser cabeça dura, velho. Isso é lidar com as tuas emoções, tu sentar, tu chorar quando tá com vontade, tá sentindo tristeza, tá? Para quem já assistiu o filme. Se você não assistiu o filme, homem, assiste esse filme que vale a pena, divertidamente. Se você tá mal, velho, se você tá estressado, se você não tá bem, senta e compartilha. Senta e divide o que tu tá passando com a pessoa que você ama, com a pessoa que ama você. Divide isso. Eu sei que eu estou me estendendo muito na pergunta, Silvio, mas não, tem um tá ponto, show, é isso aí. Tem um ponto lá, um texto, eu gosto muito desse texto, quem me segue até já viu eu falando sobre isso também no meu Instagram, lá em Mateus 26, versículo 30 e pouco, toda vez eu esqueço qual é o versículo. Eu sei que é Mateus 26, vê aí, Silvio, para mim, por favor. Mateus 26, versículo 30 e pouco. Jesus no Getsemane, tá? Jesus no Getsemane. E, velho, se você for ler esse texto, olhando Jesus como homem, porque Jesus é Deus, mas ele também foi homem. Ele é homem. Como homem, ele passou pelas coisas que a gente passa. Como ser humano. Vou botar ser humano, porque tem mulheres aqui também. Como ser humano, ele passou pelas coisas que a gente passa. Ele chorou, ele se entristeceu. E aí, nesse texto lá de Mateus 26, Jesus no Getsemane, eu acho que ele fala aqui a partir do 36. Então Jesus 36, foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali a orar, né? Levando consigo Pedro e os dois filhos, que Zebedeu começou a entristecer-se e a angustiar-se, né? Ponto. Segura aí, Silvio. Olha só. Beleza. Jesus saiu lá, tá? Ele estava na ceia, saiu com os 11 discípulos, porque Judas já tinha saído para entregar Jesus, então estava ele e os 11, e ele falou aí, ó, sentem aqui enquanto eu vou ali orar. E ele só levou Pedro, Tiago e João. Olha só. Levou Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Só 3. Tinham 11, ele só levou 3. Tirou, deixou lá e levou 3 para perto. E aí Mateus escreve, e ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Gente, vocês que estão aqui, que estudam a Bíblia, no Novo Testamento,
ela foi escrita em grego koiné. Era tipo um grego informal da época. A língua grega, ela tem uma palavra para tudo. Ela não é igual ao português. A gente no português, por exemplo, a gente fala amor de amigo, a gente chama de amor. Amor entre marido e mulher, a gente chama de amor. O amor entre eu e Deus, amor. No grego tem isso não. O amor entre eu e Deus é ágape. O amor entre eu e um amigo, filéu. O amor entre eu e minha esposa, eros. Tem nome para cada fenômeno. No português não tem. Então, ou seja, se está aí entristecer e angustiar-se diferente, é porque Jesus sentiu isso aí, meu amigo. O grego dividiu lá, e na tradução, tipo, oh, Jesus estava triste e Jesus estava angustiado. Aí você pode dizer, não, mas eu acho que Mateus se enganou. Aí, lê o resto aí, Silvio, a sequência. Não, lê aí o... Aqui o negócio é mais punk, que ele ainda diz assim, ó. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, Silvio, e vigiem comigo. Meu amigo... Quem é que falou isso, Silvio? Quem é que falou isso? Jesus. Jesus. Você, cristão. Meu irmão. Quem falou foi Jesus. Não foi Diego, não foi Silvio, não foi Mateus. Foi Jesus. E se você for lá para Lucas, muita gente diz que Lucas era médico, historiador e tal. Lucas foi o único dos evangelhos que relatou que nesse momento Jesus suou sangue. E eu não sei se você sabe, mas isso é um fenômeno emocional. Diante de um alto nível de estresse e angústia, a pessoa sua sangue. Entende? Jesus estava sofrendo muito ali. E olha, eu acho surpreendente. Tem 2 ensinamentos aí que eu vou trazer um outro. Mas olha, gente, Jesus sabia de onde ele veio, por que ele estava aqui e para onde ele ia. Ele tinha a resposta, porque ele é o princípio, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ele sabe de onde ele veio e para onde ele vai. Ele sabia, desde todo o início, que aquele momento era o momento que ele ia morrer. Mas mesmo assim, ele se sentiu muito mal. Ele sentiu muita angústia, muita tristeza. Olha o que diz, olha o que Silvio leu. Eu estou profundamente triste. Lembra o que eu acabei de explicar para vocês. O grego, eles são muito específicos na palavra, mesmo sendo um grego koiné, que era um grego informal, mas é muito específico. Então, não era qualquer tristeza, não era uma tristeza quando roubaram meu celular, estou triste. Não era isso. Era uma tristeza profunda. E olha o que ele falou. Tristeza mortal. Ou seja, muita gente relaciona isso, porque ele ia morrer, ele estava prevendo que ele... Não era isso. Eu vou falar uma coisa aqui, que quem já sentiu sabe o que eu estou falando. Quando você está numa tristeza muito profunda, a única vontade que dá é de morrer. E muitos cristãos entram em crise. Como assim eu quero morrer? Eu não tenho Deus, eu não sou filho, tá vendo? Eu não sou cristão, não adiantou. 40 anos na igreja, para quê? Ah, não, isso foi tudo uma farsa. E entra numa crise, porque acha que o desejo de morrer por conta de uma tristeza profunda é porque você não tem um relacionamento genuíno com Deus. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O peso da vida... Gente, em outro texto, lá em João 16:33, Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições. O mundo, ele é um lugar de sofrimento. É pesado. Exatamente, Ricardo. Aí vem um irmãozinho. Isso é muito sério. Eu já escutei isso em muitos lugares. Eu dou muita palestra em igreja e eu escuto isso muito. Não, Diego, mas isso é falta de fé. Não é falta de fé. Não tem nada a ver. Aí quer dizer que Jesus estava com falta de fé aí? Quer dizer que Jesus estava com falta de fé nesse momento de tristeza profunda? Jesus? Não, velho. Isso significa que o ser humano, ele tem emoções que quando elas, em determinadas situações de aflição, elas são tão pesadas que a pessoa não aguenta. Quantos salmos de Davi colocava o quanto ele estava mal? Quantos salmos... Rose colocou aqui amigos de Jó. Quantos momentos lá de Jó, mesmo lá, tá beleza, pode ser que algumas pessoas acreditem que Jó não foi real, era uma alegoria. Não importa, mas está lá dizendo que Jó sofreu pra caramba emocionalmente em vários momentos quando perdeu pessoas. Então, velho, se você está sofrendo aqui, ou quando você já sofreu de tristeza profunda, se você já pensou até em acabar com sua vida, isso não diminui o cristão que você é, isso não diminui a fé que você tem. Isso só mostra o quão humano você é. É isso que a gente precisa entender como cristão. Muita gente... Silvio, eu fico... Para vocês terem ideia, isso para mim é muito pesado. Mas em novembro de 2018,
a janeiro de 2019, novembro a janeiro, 3 meses, 6 pastores cometeram suicídio no Brasil. Brasil. Não foi nos Estados Unidos, não foi no mundo. No Brasil. Pastores. Homens que levam a esperança, perderam a esperança na vida. Não porque não são cristãos verdadeiros e genuínos. Eu já atendi pastores em estados de suicídio. E uma das coisas que fez ele sair é que, tipo, não. Isso não quer dizer que tu não é cristão, pelo contrário. Isso quer dizer que tu é um ser humano e que tu precisa, cada vez mais, das pessoas e de Deus. Silvio leu aí essa parte do versículo de Mateus, onde Jesus fala, estou profundamente triste, numa tristeza mortal. Ponto. E aí Jesus diz assim, ó, fiquem aqui e vigiem comigo. Essa é a segunda parte desse texto que eu acho muito profundo. Gente, para pensar. Jesus estava num momento de tristeza profunda, tristeza mortal, sofrimento pesado, dor, ele suou sangue. E aí ele estava com 11 pessoas, 11 amigos, e ele só chamou 3. Por que ele só chamou 3? Por que ele não levou os 11? Fez uma roda, porque o cristão gosta de fazer isso, né? Faz uma roda, dá a mão, começa a orar e se balançar, né? Que crente ora se balançando, eu acho isso muito engraçado. Fica se balançando assim. Aí, tipo, canta uma música, né? Porque minha alma... Por que Jesus não fez isso? Por que ele não fez uma roda ou orou? Só chamou 3. Porque ele sabe que tem certas emoções que a gente passa que a gente só tem que compartilhar com certas pessoas. Não é para compartilhar com todo mundo. Com todo mundo. Ele chamou 3. E olha o que é mais surpreendente nesse ensino, Silvio. Jesus chamou 3 pessoas que ele sabia que ia abandonar ele logo depois. Ele chamou 3 caras que ele já tinha avisado a eles que eles iam abandonar. Quando o pastor for ferido, as ovelhas vão se dispersar. Ele já tinha avisado. Ele disse a Pedro, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. E ainda assim, ele chamou Pedro para compartilhar uma dor que ele estava sentindo. Sabe por que Jesus fez isso? Porque ele sabia que como ser humano, não dá para carregar a dor sozinha. Não dá. Como ser humano, eu preciso de pessoas íntimas para compartilhar meu sofrimento. Não é para compartilhar para qualquer pessoa. Não é para você abrir uma live e sair compartilhando o que você está passando. Mas você chamar aquelas pessoas próximas, mesmo que elas sejam imperfeitas. Foi a lição que Jesus deu para a gente ali. Ele chamou 3 caras que abandonaram ele. E mesmo assim, ele abriu o coração. Ele colocou para fora uma dor. Olha o que ele falou. Uma tristeza profunda, uma tristeza mortal. Ou seja, ó, e depois os discípulos dormiram, velho. Para tu ver o nível. Os caras dormiram. Dormiram. E tipo, caramba, estão nem aí pro sofrimento do cara, velho. Estão nem aí. Mas Jesus sabia que como ser humano, eu tenho que compartilhar. A relação com Deus, ela é horizontal, ela é vertical, mas ela também é horizontal. É eu e as pessoas, eu preciso disso aqui. Eu não conheço o Silvio, é a primeira vez que eu tô vendo o Silvio. A gente se conheceu essa semana pro WhatsApp, para estar aqui. Isso, mas eu preciso disso aqui. Eu preciso disso. Eu preciso de pessoas. E aí, muitas vezes, principalmente os homens, eu sei que eu falei de pastores, de líderes e tal, mas muitas vezes os homens sofrem calado, nem sabem que estão sofrendo e nem compartilham seu sofrimento. E vocês estão vendo aqui, eu trouxe como exemplo Jesus. Eu não trouxe Paulo, eu não trouxe Davi, eu não trouxe ninguém que a gente pode usar eles como exemplo. Eu trouxe o exemplo máximo da nossa fé. Falando aqui agora como pessoa, na minha fé cristã. Eu trouxe o exemplo máximo da nossa fé. Então, esse ponto, você homem que está aqui, você mulher que está aqui também, você precisa entender. As nossas emoções, elas não são nossas inimigas. Naquele momento ali, a tristeza profunda que Jesus estava sentindo, não era inimiga dele. E Jesus fez o que qualquer profissional de saúde mental diria para ele hoje. Busca uma rede de apoio, sente com pessoas e compartilhe o que você está passando. Jesus estava depressivo ali? Não, não estava. Mas a emoção que ele estava sentindo, quem já teve depressão sente a mesma coisa. É a mesma coisa, é uma tristeza profunda e é uma tristeza às vezes mortal. E aí a pessoa entra em crise porque diz, meu Deus, eu não posso morrer. Eu não posso. Como é que eu que vivo o cristianismo, que prega a vida, eu estou pensando em morte? Mas fica a lição aí desse texto, que eu acabei fugindo do nosso roteiro, Silvio, mas fica aqui a lição. De bola, cara. Fica aqui a lição desse texto de que as emoções não são nossas inimigas. A gente precisa lidar com elas, mesmo que sejam emoções profundas, mesmo que sejam dores, coisas dolorosas que a gente sente na alma. Então, você homem, você mulher que está aqui também, entenda, as emoções não são suas inimigas. Pelo contrário, você precisa se reconciliar com as suas emoções, que foi aquilo que eu falei lá no início da live. Você precisa se conhecer.
que é o que a gente fala na psicologia de autoconhecimento, né? Fazer uma terapia para ter autoconhecimento, ou seja, para você se entender, para você se conhecer, para você saber o que você sente, o que você pensa, o que você faz, por que você pensa o que você pensa. Porque você pega porque você pega a sua Bíblia, você lê lá, olha, Deus dizendo assim, tudo posso naquele que me fortalece. Aí você, caramba, tudo posso naquele que me fortalece e tal, e você bota aquilo na sua cabeça, e aí na hora prática, você desmancha. Fica totalmente enfraquecido. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque eu leio, eu me alimento da palavra aqui, eu vou lá, leio ela, estudo, e porque na hora que eu preciso, eu não consigo, velho. É porque você ainda não aprendeu a lidar com suas emoções. Sabe quando Jesus falou lá para a samaritana? Tipo, se você tomar da água que eu tenho para dar, tipo, se você tomar essa água aqui, você vai ter sede. Mas se você tomar a água que eu tenho para dar, você não vai ter mais sede. E nem só não vai ter mais sede, vai fluir do seu interior rios de águas vivas. Jesus estava dizendo assim, ó, se tu realmente tomar, não é simplesmente olhar, ler, é tipo tomar, descer. Se o que eu te ensino, descer, ou seja, mexer com suas estruturas, mexer com o seu interno, vai fluir do seu interior rios de águas vivas. E aí tem muito cristão que tem muita fé, mas não sabe lidar com suas emoções. E quando as emoções elas estão bagunçadas, ela bagunça a sua fé. Emoções bagunçadas bagunçam a sua fé. Então você precisa entender o que você sente. Você precisa entender, saber mais. Ou tipo, por que eu sinto o que eu sinto? Por que eu sinto tanta tristeza? Por que eu me sinto tão inferior? Por que eu me sinto tão... Aí quando você vai fazer um processo de autoconhecimento, seja na terapia, seja num grupo de igreja, de discipular, seja onde for, você vai entrar nesse processo de autoconhecimento, você começa a entender que você se sente assim porque você ouviu do seu pai, da sua mãe, da sua avó, que você não era boa o suficiente, que você não era capaz, que você não ia conseguir. E isso entrou na sua cabeça e desceu para o seu coração. Então você precisa tomar dessa água que Jesus tem para dar, para lavar tudo isso e começar a fluir do seu interior rios de águas vivas. Então, assim, para ter essa emoção saudável, para você lidar bem com suas emoções, você precisa ter esse processo interno de autoconhecimento, que não necessariamente precisa ir numa terapia, tá? Se tem condições disso, se tem plano de saúde, se tem condição de pagar um particular, se tem acesso a algum tipo de rede de apoio. Alguém acabou de botar que a psicologia é uma ciência permitida por Deus para benefício da humanidade. Exatamente. Muita gente me pergunta, tu teve alguma crise de fé durante a graduação de psicologia? Eu disse, não, pelo contrário, a cada dia que eu estudava, eu via mais Deus nas coisas, tipo, dizia, caramba, Deus é lindo, Deus é surpreendente, olha o que ele fez, olha como ele faz as coisas. Então, a ciência, ela não é rival, uma coisa não exclui a outra, entendeu? A ciência e a fé não precisa brigar, a ciência é uma coisa tão pequenininha ainda, ela é uma criança, ela está engateando. As perguntas mais básicas da vida, a ciência nunca conseguiu responder. De onde eu vim, para onde eu vou, a ciência nunca respondeu isso. E talvez nunca vai responder. A ciência é uma criança ainda comparada à fé, minha gente. Comparada à espiritualidade. Ela não consegue explicar coisas básicas. Ela não consegue explicar, por exemplo, como uma mãe sente uma dor no coração quando um filho acabou de sofrer um acidente. Por que acontece isso? Que bexiga de ligação é essa? A ciência não explica ainda. A ciência não explica uma porrada de coisa. Então a ciência ainda ela é pequena. Então a gente não precisa ter essa crise de inferioridade de fé, de que não, ciência não pode, feito eu escuto pastores, não terapia não, você só precisa de Deus, vai orar, vai fazer jejum. Para com isso, velho. Abre tua cabeça, entende. Óbvio, você não pode ir para qualquer profissional, porque aí ele pode sim bagunçar sua cabeça. Você precisa procurar um profissional que realmente respeite seus princípios e valores. Mas enfim, para fechar esse ponto aí, dessa fala, entenda que a psicologia, que eu estou aqui como psicólogo e também estou em alguns momentos falando como pessoa, como cristão, entenda que a ciência da psicologia, tudo que eu estou trazendo para vocês aqui, todo o conhecimento que eu estou trazendo para vocês, é para te ajudar a lidar melhor com as suas emoções. Mas vai depender muito do que você vai fazer com tudo que eu estou colocando para você. Porque tem uma frase de um cara chamado Shelton, ele diz assim, conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Então, eu estou trazendo conhecimento, mas vai depender de vocês aplicarem isso. Vai depender de vocês. O que é que vocês vão fazer com o que eu estou trazendo? Porque não adianta de nada uma live
uma live vai conscientizar você, vai trazer entendimento que pode levar a uma renovação do pensamento. E aí eu encerro com esse texto de Romanos 12:2, que eu adoro esse texto. Uma compreensão que eu estou trazendo para você pode te ajudar a mudar teu entendimento. E aí Romanos 12:2 fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é conhecimento, para abrir a sua cabeça, para você botar em oração, para você ir lá aos pés do Senhor e orar, exercitar a sua fé e pedir: Deus, me dê discernimento para que eu renove a minha mente. Conhecimento, mas vai depender muito de você transformar isso em sabedoria. Tá? Aplicar isso no lugar certo, no momento exato da sua vida. Então, entenda aí que para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa passar por uma renovação na sua mente. Não é uma renovação na sua fé. Paulo não diz para renovar a sua fé. Ele diz para renovar a sua mente. Seja você um cristão de 1 ano na fé, seja você um cristão de 40 anos na fé. Renove a sua mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meu irmão, amém. Glória a Deus pela tua vida, que palavra massa, velho, show. Muito bom, porque nós como cristãos temos muita dificuldade de expressar as nossas emoções, né, Diego? De colocar assim para fora de tudo aquilo que Deus quer trabalhar nas nossas vidas, porque senão também é algo que eu percebo muito, inclusive em mim mesmo, me olhando para dentro hoje, que se a gente não conseguir se enxergar, a gente tão pouco vai conseguir enxergar a Deus nesse processo, né, velho? A gente não vai conseguir enxergar a Deus. Porque a gente vai achar que aquilo que a gente está fazendo é a vontade de Deus, e muitas vezes é a minha vontade e não a vontade dele, né? Que é boa, perfeita e agradável, não é verdade? Perfeito. Então, assim, perfeito. só pra gente fechar, só pra gente dar uma fechadinha aí, porque já está chegando aí a mais ou menos uns 10 minutos. Então, existem alguns momentos que nós, como cristãos, passamos por momentos muito fortes, assim como Jesus passou, né? Ele passou por uma pressão emocional, mental muito forte. Então, assim, é possível a gente entender também, agora, diante de tudo que foi colocado aqui, que esses momentos que às vezes nós estamos passando, você que está passando, é exatamente também para forjar o nosso caráter, né, Diego? Para a gente entender isso, colocando a nossa submissão diante da vontade de Deus, né? Tu poderia complementar algo diante dessa coisa, assim, Com diante certeza. desse momento de... E de forma direta e sucinta, eu vou repetir uma coisa que eu falei lá no começo. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com o que fizeram com você. Sabe quando Jesus diz assim, quando você levar uma tapa, ofereça o outro lado? É tipo assim, não importa se deram uma tapa em você. O que importa é o que você vai fazer com a tapa que deram em você. Entendeu? Então, as adversidades, os obstáculos que a gente passa, eles nos fortalecem. Eles forjam, usando as palavras de Silvio, eles forjam o nosso caráter. Porém, a gente vive querendo fugir de dificuldades. Mas é na dificuldade que a gente se fortalece. Quando tem lá, quando Paulo diz lá em Filipenses, posso tudo naquele que me fortalece, a gente esquece o que ele falou antes. Ele diz assim, ó, eu já tive de tudo, já tive de nada, eu já passei fome, eu já tive abundância, já tive escassez. Ou seja, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso ter dinheiro, eu posso não ter dinheiro, eu vou me dar bem. Agora, quando instalou a pandemia, logo no começo, eu corri o risco de fechar um dos meus consultórios. Eu tenho uma equipe que trabalha no DERB e tenho uma equipe que trabalha em Boa Viagem. E aí um dos meus consultórios correu o risco de fechar. E eu fiquei tranquilo, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu vim do nada, eu vim de uma comunidade, eu vim do zero. Eu vim da comunidade, então se fechar tudo, eu construo de novo, porque é propósito de Deus, não é propósito meu. Entende? Então, não é o que acontece comigo que vai determinar. Não, é o que eu faço com aquilo. Não foi a pandemia. Tem gente que, uma pessoa deu uma aula, Silvio, para uma galera do primeiro período de uma faculdade, me chamaram para fazer uma aula magna para eles, né, de apresentação. E aí uma pessoa perguntou, Diego, tu acha que essa pandemia está gerando vazio nas pessoas? Aí eu falei, tá não. A pandemia não está gerando vazio. A pandemia está revelando um vazio que já existia. Ela não está gerando nada. Ela não está criando nada. Ela só está revelando. Já estava lá, a pessoa só não sabia. Então, se eu chegar à necessidade de fechar, se eu chegar à necessidade de falir, eu vou falir. Porque eu posso tudo daquele que me fortalece. Eu posso ter muito, feito o que, graças a Deus, eu tenho hoje. E eu posso ter nada, feito eu não tinha há anos atrás, quando eu comecei. Então,
Esse é o ponto, sabe? É essa virada de você entender que, tipo, cara, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele disse assim, ó, dá para vencer. Ou seja, as dificuldades, Silvio, elas forjam, sim, o nosso caráter. Quando a gente está disposto a isso, quando a gente está aberto a lidar com elas, quando a gente está disponível a aprender com as adversidades, quando a gente está disponível, mas o que é que acontece muito, principalmente com os homens? Fuga, o homem foge. Foge para quê? Aí eu vou ter que falar, tá? Se você faz isso, vocês aí que estão por aí, tá fazendo nas intocas, não posso fazer nada. Mas o homem foge. Foge para bebida, foge para pornografia, tá? Foge para prostituição mesmo, sair com prostituta. Não tô falando de vocês prostituta, você sair com prostituta. Foge para outras coisas, para ver se dá umas parecidas, para ver se, pô, não aguento mais tanto problema. Mas, velho, você precisa entender que a dificuldade que você está passando, ela pode forjar o seu caráter se você tentar lidar com ela de uma maneira diferente. E aí eu fecho essa minha fala com um exemplo clássico da geração que a gente está vivendo. A minha geração, eu sofri muito com... Por quê? A minha mãe, meu pai, é da geração de tipo, eu não tive nada, então eu vou dar tudo ao meu filho, tudo que eu não tive, eu vou dar ao meu filho. Se você é um pai e acredita nessa tese, comece a desconstruir isso, tá? Sabe por quê? Porque isso está errado. Quando os meus pais dizem assim, eu vou dar tudo, eu entendo o coração deles, o amor deles, eu vou dar tudo ao meu filho que eu nunca tive. Eles esquecem que foi o que eles não tiveram, que forjaram quem eles são. Então, quando eles tiram de mim as dificuldades, eles deixam de forjar o meu caráter. Então, as dificuldades que a gente precisa passar, se você é mãe, se você é pai, seu filho precisa passar por dificuldade, ele precisa cair, levantar. Óbvio, você vai estar ali para ser a rede de apoio. Mas ele precisa se lançar no mundo para viver. É no risco que a gente se fortalece. É nas dificuldades que a gente cresce. Então, para fechar isso aí, velho, se você está passando por adversidades, por dificuldades, lembra, não importa o que você está passando. Eu não estou dizendo que não é importante não, tá? Estou dizendo assim, o mais importante é o que eu vou fazer com isso que eu estou passando. Esse é o ponto. Tá? É isso, Silvio. Até porque, né, Diego, assim, até porque, não, vamos embora. Até porque nós somos morada e corpo e morada do Espírito, né, irmão? Como é que a morada do Espírito vai se fazer em nós se a gente continua pressionando, deixando isso amargurar o nosso coração, né? A nossa vida. Meu irmão, exato. Eu quero agradecer muito pela tua vida, pelas riquíssimas informações que você trouxe, não só como profissional, mas também como sendo instrumento de Deus hoje aqui para muita gente, para mim particularmente. Eu tinha uma mania muito séria de, às vezes, ficar arrancando até a barba, quando crescia, eu ficava arrancando. Né? E hoje eu pude entender um pouco mais sobre isso, porque eu tenho me aproximado de Deus e deixado Ele trabalhar. Meu irmão, muito obrigado. Jesus te abençoe.